É a partir desse ponto que o sistema muda de função. Ele deixa de ser um campo de testes e se transforma num campo de cocriação. A gente já não é mais personagem simplesmente reagindo. A gente passa a ser o operador ajustando códigos. Muitos de nós já conseguimos um certo vislumbre disso, mas, infelizmente, foi mais por uma espécie de acaso, tá? Ou uma coincidência de alinhamento desses fatores positivos, do que, obviamente, termos feito algo consciente disso, né? Muitas das vezes as coisas acontecem da forma que a gente gostaria que acontecesse por conta de uma coincidência de fatores, e não porque nós fazíamos isso por estarmos despertos nessa situação, né? E, bom, o primeiro sinal de que isso começou a acontecer é simples. As situações que antes nos abalavam começam a perder força, elas começam a diminuir de intensidade. A gente, muitas das vezes, vê até chegando essas situações. Só que a gente, ao invés de criar tensão, a gente até estabelece uma certa curiosidade para ver aonde esse bicho vai dar, né? E essa curiosidade é que é o início da nossa liberdade. Então, todo sistema, que a gente pode chamar mais uma vez de simulador, ele trabalha através de uma espécie de retroalimentação. Nada está à espera de um julgamento futuro ou de um acerto de contas em outros planos, né? Como muitas religiões colocam. O retorno das ações ele é imediato, porque o campo que nos cerca ele é responsivo, como já foi dito, né? Mais uma vez, ele lê o nosso estado de consciência em tempo real, ajusta o que nós podemos dar o nome de coordenadas da nossa própria experiência para refletir em direção o que está sendo emitido por nós mesmos. Olha só a responsabilidade que nós temos com relação a isso, com relação a conosco mesmo, né? O universo, ele não trabalha, ele não entende o que é moral, ele trabalha com coerência vibracional, repetindo, reforçando isso. Ele não recompensa nem pune, ele apenas devolve. E essa devolução, gente, ela às vezes é instantânea. A mente humana é que leva tempo para perceber a relação entre causa e efeito, mas o campo em si, ele já respondeu no mesmo segundo em que a missão ocorreu. Quem comenta isso de uma forma fabulosa é o professor Hélio Couto, né? Ele é um grande entendedor dessa questão de campo. É por isso, tá, que quando a gente muda por dentro, o mundo parece mudar sem aviso, né? Começa tudo a mudar. Pessoas que antes nos prejudicavam acabam se afastando, outras que querem nosso bem acabam se aproximando, ou que, na verdade, né, ressoam com o nosso novo estado de percepção. Caminhos se abrem, situações acabam se encerrando naturalmente. Isso não é coincidência, é ajuste. O sistema, então, ele está reagindo à nova configuração da vibração que nós emitimos. A vida, nesse sentido, ela é o espelho mais rápido que existe para nós observarmos isso. Tudo que nós sentimos, pensamos e acreditamos está sendo traduzido em forma de experiência, gente. A realidade, ela não demora. O que demora é a nossa consciência em reconhecer esse espelho. Entender essas frases, tá? Rebobinar, como o Flávio comenta, é importantíssimo, porque existem aqui frases que são determinados gatilhos de expansão de consciência. A gente, muitas das vezes, na correria ou na quantidade imensa de informações, a gente não consegue perceber
certos detalhes que ficam dentro de determinadas frases. Por isso que é importante fazer estudo e rever, quantas vezes necessário, ensinamentos, informações que a gente acha ou que a gente interpreta como relevante. Bom, mas para entender melhor isso tudo, vamos imaginar uma espécie de algoritmo digital. O que ele faz? Ele analisa as nossas ações, o que nós pesquisamos, o que nós assistimos, com o que nós interagimos, e com base nisso, ele decide o que te mostrar a seguir. O sistema de realidade, então, ele funciona da mesma maneira, só que numa espécie de outro nível de sofisticação. Ele observa a nossa vibração, o nosso estado emocional e mental e projeta a tua volta aos conteúdos equivalentes que você emitiu. Tá? Nós estamos aqui insistindo nisso para que, de formas diferentes, vocês possam tentar assimilar a mesma ideia, tá? Novamente, a mesma ideia dita de formas um pouco diferentes. Só um minutinho para mais uma aguinha. Se nós nos vibramos, mais uma vez, se nós vibramos medo, esse sistema te mostra motivos para justificar esse medo. Escutem bem, ele mostra motivos para justificar. Se nós vibramos confiança, ele nos mostra sincronicidades que confirmam a nossa fé naquilo. Se nós vibramos conflito, ele vai criar espelhos humanos que te provocam até que percebas esse padrão manifesto. E o mais interessante disso tudo é que ele não erra nunca. Ele não entende linguagem verbal. Ele, mais uma vez, entende frequência. Por isso, não adianta mascarar o que se sente. O sistema lê o que é verdadeiro, não o que é dito. Esse é o ponto aonde muitos tropeçam. Pensar positivo, sem mudar a vibração, não adianta de nada. Repetem frase de afirmação, mas continuam emanando insegurança. E o sistema, ele é fiel à emissão do que a gente devolve. Não porque não deu certo, mas porque a emissão não era coerente com o que se deseja a nível verbal. E, mais uma vez, gente, a coerência é o código que o sistema entende. Então, se você diz uma coisa, mas sente diferente, você está demonstrando incoerência. É por isso que muitas pessoas não conseguem colocar os seus desejos, as suas aspirações, né, de uma forma ativa dentro da vida delas. Porque o simplesmente desejar em palavras, tá, não é o suficiente se o teu estado vibracional ainda continua vibrando o contrário do que você deseja. Isso é muito constante. Então, gente, a mente, né, ela pode nos enganar com palavras, tá? Mas o campo, tá, que envolve a nível energético a nossa vida, ele só reconhece a autenticidade. Quando o sentimento e o pensamento estão alinhados, o retorno é quase que imediato e harmonioso. Mas quando há conflito, o retorno ele se apresenta em forma de caos. Mas entendam, não é uma punição, mas é uma revelação. Ele está mostrando. A gente é que não entende dessa forma. O caos, então, ele é o método mais eficiente do sistema para mostrar onde ainda há uma espécie de desalinhamento. Agora, aonde foi que nós aprendemos isso alguma vez? Isso era para ser ensinado na alfabetização, no colégio, né? E não agora, basicamente, onde nós
ou uma grande maioria, atingiu uma determinada faixa etária em que, se a gente fosse somar todos os pepinos que a gente já se meteu e as consequências disso, em função do desconhecimento dessas leis, sabe, é algo muito trabalhoso. É muito trabalhoso, mas vale a pena. Vale a pena porque é o único caminho para nos tirar dessa roda de samsara. Então, gente, se a vibração ela é leve, a resposta do simulador é leve. Se ela é densa, a resposta é densa. Isso significa, no fritar dos ovos, que não há injustiça vibracional. Há uma espécie de precisão matemática mesmo. Tudo que chega até você chega porque há ressonância. E ressonância, ela é o idioma do universo. Duas frequências iguais se encontram, se reforçam, criam realidades. Mudar a realidade, portanto, não é questão de utilizar a força, é uma questão de frequência. Mas há um outro detalhe importante. O sistema, gente, ele é inteligente, ele não é mecânico. Ele não responde apenas à frequência momentânea, mas à coerência predominante. Por isso, não basta ter somente um momento de lucidez e esperar que tudo mude. A mudança se consolida quando a nova vibração se torna estável, quando o novo estado interno deixa de ser reforço e passa a ser a própria natureza da pessoa. Tá? Então, não basta a gente desejar mudar simplesmente num determinado momento. Né? Isso parece até aquelas promessas de virada de ano, em que a pessoa, naquele momento, naquele último segundo, último minuto do ano que está findando, ela deseja um monte de coisa que talvez no dia seguinte já faça tudo ao contrário ou continue no padrão antigo. É mais ou menos isso. Então, não há mudança se não houver esse tipo de conscientização. Então, essa é a diferença entre manifestar algo e se tornar aquilo. Enquanto a consciência busca o resultado, o campo ainda lê carência. Quando a consciência ela se estabiliza num novo estado, o campo acaba entendendo. Isso é o novo padrão da pessoa. E então o retorno muda. Percebam como isso dissolve a ideia de castigo divino ou sorte cega. Não há arbitrariedade nisso. O que existe é sincronia. A vida está em constante comunicação com todos nós, traduzindo o nosso estado interno em linguagem de fatos, encontros e experiências. Então, esse tema ele passa a ser muito importante por conta da urgência do que nós levamos a sério ou do que nós, digamos assim, damos atenção a certos tipos de programação, a certos tipos de conteúdo informativo, aqueles que ou nos fazem ter raiva de uma entidade ou de um Deus, por exemplo, ou aquele que nos faz perder a esperança, né, em algo melhor por conta de ser algo que está aquém, né, do nosso poder de libertação. Né? Então, quando a gente só assiste esses tipos de conteúdo, que na maioria das vezes só traz informação negativa, não nos dá um contraponto de como sair disso, isso são armadilhas do próprio sistema, às vezes utilizando pessoas, utilizando seja lá quem for, né, gurus e por aí vai, para manter as pessoas presas num próprio condicionamento até que elas percebam isso, sabe lá quando.
Esse é o principal problema. Como nós estamos passando por uma transição planetária, a gente não tem nem certeza absoluta se o planeta ainda vai continuar numa faixa dimensional diferente, mas aí não vai comportar todo mundo, é lógico, né? As pessoas vão ser separadas por faixa vibracional, por faixa frequencial, e não simplesmente se são pessoas boazinhas ou ruinzinhas, né? Simplesmente por faixa de como é que essas pessoas são. Quantas pessoas boas a gente conhece, mas são pessoas negativas, são pessoas muitas das vezes hipocondríacas, né? E olhe lá, né? Mas são pessoas boas. Mas essas pessoas, elas não têm a mínima condição de ocupar uma faixa dimensional em que existem outras pessoas já despertas, porque essa pessoa seria uma espécie de vírus no sistema. Então, o próprio sistema, ele rejeita a entrada dessas pessoas em determinados campos existenciais, simplesmente por conta disso. Isso não é castigo, não é punição. A pessoa se coloca, talvez hoje ainda, por ignorância nessa situação. Então, gente, nada é aleatório. Tudo tem uma resposta. E quando a gente compreende isso, a vitimização desaparece. O papel de vítima, ele só existe enquanto há ignorância sobre esse mecanismo, tá? Então vocês todos agora que estão assistindo já não podem mais dizer que não sabiam, né? Uma vez que você entende que tudo que vem é um reflexo, o poder acaba voltando às nossas mãos. Não há mais a quem culpar e, portanto, não há mais com quem brigar, né, praticamente. A realidade ela se torna neutra. Ela apenas devolve o que recebe. Quem colore essa devolução é o nosso próprio olhar. Por isso, dois indivíduos podem viver a mesma experiência e sair dela com interpretações opostas, como eu já disse antes. Um sente derrota e o outro vê simplesmente aprendizado. O sistema, ele não determina significado algum. Ele apenas oferece um espelho. A consciência é quem decide o que quer ver no reflexo. Essa compreensão não te torna passivo, te torna soberano, porque é a partir daqui que cada emoção, cada palavra, cada pensamento passa a ser reconhecido como uma missão de código. E cada código emitido constrói, em tempo real, a sequência dos próximos acontecimentos. Isso é o que a gente pode chamar de cocriação, novamente colocando, tá? Então, gente, não há intervalo entre o que a gente vê e o que a gente vive. Há apenas percepção e ausência dela. Quando a pessoa está presente, o retorno ele é imediato e se transforma em diálogo. Quando há ausência, o retorno imediato até pode parecer castigo. E o propósito desse diálogo é um só: nos alinhar com a verdade da nossa própria vibração. Tudo o que o sistema faz é nos devolver a nós mesmos, até que não haja mais nenhuma diferença entre o que nós sentimos e o que nós manifestamos. É nesse ponto que o jogo começa a mudar de natureza. Nós deixamos de lutar para melhorar e passa a entender que a realidade é a tua parceira de feedback. O campo, então, deixa de ser professor e se torna colaborador. E esse tempo de resposta, o retorno imediato, né, ele passa a ser o nosso aliado mais eficiente. Quando a consciência atinge esse nível, cada segundo se torna sagrado. Ela procura melhorar o tempo inteiro, porque cada instante está te mostrando com perfeição o estado da nossa própria energia.
Nada mais é desperdiçado, a pessoa não desperdiça mais tempo com bobagem. Cada encontro, cada notícia, cada imprevisto é lido como dado e não como algo a ser reagido. E o dado, ele se transforma em direção. A partir daqui, gente, o próximo passo natural é compreender que o ambiente ao nosso redor, sejam pessoas, lugares, circunstâncias, é apenas uma extensão visível desse diálogo que nós podemos dizer que é invisível. O mundo externo, ele acaba sendo o painel aonde a nossa consciência escreve a nossa própria história. E é isso que nós vamos ver a seguir, tá? Que a gente pode chamar de espelho do ambiente, por exemplo, que é a prova viva de que nada no cenário é aleatório e tudo é tradução fiel do nosso campo interno. Se o retorno imediato é o mecanismo, o nosso ambiente ele acaba sendo o palco aonde esse mecanismo se manifesta, correto? Nada ao nosso redor é neutro. Tudo o que existe no nosso campo de percepção, ele é uma espécie de espelho calibrado para refletir exatamente a configuração da nossa consciência naquele próprio instante, naquele ponto. Cada pessoa, cada situação, cada coincidência é uma superfície onde a nossa vibração se torna visível. O mundo exterior, então, ele não é cenário, ele é diagnóstico. O ambiente em que nós nos encontramos agora, ele acaba sendo um retrato preciso da nossa vibração predominante. Parem para pensar. O que ele te mostra não é castigo nem recompensa, ele te mostra informação. É a forma que o campo encontrou para nos ensinar o que, internamente, ainda está pedindo um certo ajuste. Por isso, antes de querer mudar o ambiente, nós temos que observar o que ele está nos dizendo. As pessoas que nos rodeiam, os desafios que se repetem, até mesmo as dificuldades práticas do cotidiano. Tudo isso fala, tudo são códigos. Mas o campo, ele não fala em palavras, ele fala em espelhos. Ele nos mostra, ele não tem linguagem. A linguagem dele é simplesmente refletir no que nós encaramos como vida, aquilo que nós estamos constantemente emitindo. E esse reflexo, gente, ele é sempre exato. Veja bem, se há confusão ao nosso redor, é porque há confusão interna. Se há hostilidade, é porque há uma certa resistência a algo. Se há escassez, é porque existe medo naquilo. O sistema, ele não cria nada novo. Ele amplifica o que já existe em nós para que nós possamos ver. A primeira reação da gente, né, o nosso ego, é culpar o espelho, né? Ele diz: "Ah, as pessoas é que são difíceis, o mundo é injusto, nada dá certo". Mas o espelho não tem culpa. Ele apenas mostra o que nós emitimos que atrai esse tipo de situação. Enquanto a consciência luta com esse reflexo, ela continua a reforçar a imagem que vê. E só quando o observador se aquieta e olha para esse reflexo sem julgamento, que o ambiente começa a se transformar. O mundo físico, gente, ele é o campo de tradução da energia. Tudo que é denso demais para ser percebido em forma sutil, o sistema projeta como uma espécie de matéria, um evento ou relação. Assim, essa energia se torna visível, palpável, compreensível.
Por isso, os conflitos mais insistentes da vida, eles não são punições, eles são mensagens ampliadas. Esses conflitos continuam existindo porque nós alimentamos eles de alguma forma. Então, eles são pedaços do inconsciente que o campo materializou para te mostrar de modo incontestável que ele existe. Do ponto de vista energético, isso é pura ressonância, tá? Do ponto de vista psicológico, chamam de projeção. E do espiritual, a gente pode chamar, ou chamam, né, de lei da correspondência, tá? De novo, são três linguagens e uma mesma verdade. Dentro e fora são a mesma coisa, observadas de perspectivas diferentes. Por isso, gente, volto a afirmar, quando a vibração muda, o ambiente responde. Às vezes, lentamente, às vezes de forma quase instantânea. Pessoas se aproximam ou se afastam. Oportunidades aparecem. Portas que estavam fechadas se abrem, não porque o universo decidiu nos ajudar, mas porque o teu campo passou a permitir isso. Nada entra no nosso campo sem autorização vibracional, tá? Essa é uma lei silenciosa, mas absoluta. A frequência que você mantém define o tipo de realidade que você acessa. E isso não é punição, é precisão quântica. A vibração é o idioma através da qual o universo nos ouve. Por isso, pessoal, tentar mudar o mundo sem mudar a vibração é como tentar trocar o reflexo sem mexer na imagem. Você perde força, você pode até forçar circunstâncias, manipular pessoas, alterar ambientes, mas se o padrão interno não mudou, o campo apenas encontrará outras formas de espelhar a mesma energia. Muda o cenário, mas o tema acaba permanecendo. A libertação começa quando você entende que não há fora. O que chamamos de mundo é apenas o lado visível do teu estado interno. Onde a gente já vê muito isso, né, a nível de filmes ou, infelizmente, até nas próprias famílias. Pessoas, às vezes, com doenças sérias, em que, após, às vezes, longos tratamentos, a doença num determinado órgão desaparece e meses depois ela reaparece no outro. É porque a emoção, né, as formas de pensamento que deram origem àquela doença permaneceu na própria pessoa. Então, o espelho que se utilizou da própria doença, ele simplesmente mudou o local na qual ele se apresentava de um órgão para outro. Tá? Isso é um outro exemplo de recisiva, né? É pura mais ou menos não, é exatamente assim que as coisas acontecem. Só que a gente não sabe, a gente não percebe isso. A gente não aprendeu isso, né? E quando a gente percebe isso, o poder de transformar a realidade volta para as nossas mãos. Quando a gente observa tudo isso de forma consciente, quando a gente observa o ambiente, ou observar conscientemente o ambiente onde nós estamos, é uma das práticas mais diretas de autoconhecimento. Presta atenção só no tipo de conversa que nos rodeia, nas pessoas que se aproximam, no tipo de conteúdo das conversas que atrai nas redes, nos temas que mais despertam a nossa emoção. Tudo isso revela o que está ativo no teu campo. Você não se conecta ao que não vibra contigo. Então, se você assiste conteúdos, seja de que forma for, depressivos, conteúdos que não agregam, entendeu? A confiança, que não agregam aprendizado. Quantos conteúdos a gente, novamente, só vê falando de desgraça, mas nenhum comenta nada de como sair disso? Tudo isso
reflete o nosso estado interno. Então, novamente, se há caos ao nosso redor, observa sem julgar o que esse caos está tentando nos mostrar. Se há silêncio, o que esse silêncio nos ensina? Se há conflito, o que dentro de nós ainda acredita na necessidade de lutar? Cada resposta sincera dissolve uma camada desse espelho. E à medida que as camadas vão se dissolvendo, o ambiente acaba se tornando mais leve. Não porque mudou, mas porque deixou de refletir determinada densidade. Há até uma espécie de beleza extraordinária nesse processo. O ambiente, ele não é inimigo, ele é colaborador. Ele até te ama o suficiente para te mostrar o que você não consegue ver sozinho. E quando você acolhe o reflexo, o ambiente acaba se alinhando conosco. E quando a sincronicidade, voltando aqui, ela começa a se manifestar até com mais lucidez. Os encontros se tornam mais significativos, as coincidências deixam de parecer acaso e passam até a estabelecer uma certa linguagem. É nesse ponto que o sistema deixa de agir como campo de teste e passa a atuar como campo de cooperação. Tudo ao nosso redor parece começar a trabalhar a nosso favor, porque o campo entende que você já compreendeu o espelho. O professor, então, se torna aliado. Bom, gente, mas atenção, tá? Enquanto houver qualquer tipo de negação, o espelho ainda continuará mostrando resistência. Não há como burlar esse campo. A única forma de mudar o reflexo é mudar a nossa vibração. E mudar a vibração é mudar a nossa consciência. Por isso, em vez de tentar melhorar o mundo, a consciência desperta aprende a melhorar o diálogo com o próprio espelho. Cada situação é uma frase, cada pessoa passa a ser uma palavra, cada evento, uma vírgula nessa conversa entre nós e o campo. O ambiente fala o tempo inteiro, sempre falou. A diferença é que agora você está aprendendo a ouvi-lo. E o que ele diz neste exato momento é apenas isso. Tudo o que você vê fora é o que você vibra dentro. Guarde essa frase. A partir daqui, tá, a gente pode avançar mais um nível nessa conversa e compreender que existe um ponto em que o espelho ele acaba perdendo o poder de nos enganar. O momento em que o observador desperta de forma estável e começa a operar o sistema de dentro. É o que chamamos de o ponto de saída de todo esse imbróglio. Toda a estrutura de controle, seja física, emocional ou mental, ela só existe enquanto há uma identificação. Sem essa identificação, ela não tem base para se sustentar. Todo sistema precisa que nós acreditemos sermos o personagem. Precisa que nós nos confundamos com o papel que está sendo desempenhado. Precisa que nós esqueçamos quem está jogando. Enquanto houver esse esquecimento, a realidade é sólida. Enquanto houver essa identificação, há uma espécie de drama nessa história. E é disso que o sistema se alimenta. Mas é chegado um momento em que algo em nós começa a ver através de toda essa trama. Um olhar desperta
dentro desse olhar. Você ainda pode até falar, trabalhar, sente, vive, mas há uma espécie de uma parte silenciosa que apenas observa. Muitos de vocês já estão passando por isso há bastante tempo. E vocês não estão ficando loucos. É dessa forma que acontece dentro do simulador. Essa parte, ela não se emociona mais com vitórias e também não se desespera mais com derrotas. Ela vê tudo, mas não é arrastado por nada. Ela passa a ser o observador, a consciência que testemunha todo esse jogo, sem se perder nele. Existia uma frase, né, que muita gente dizia que era estar nesse mundo sem ser do mundo, né? E é mais ou menos isso mesmo, para não dizer que é literalmente, né? Isso tem muito a ver com o que nós estamos comentando nesse exato momento. E esse é o ponto de saída. Não é nenhum tipo de portal místico, nem fuga do mundo. É uma espécie de deslocamento de identidade. Você deixa de ser o personagem reagindo aos estímulos e passa a ser a consciência que compreende todo esse movimento. O jogo continua, mas o drama termina. Porque o drama, gente, ele só existe enquanto o personagem acreditar que pode perder algo. A liberdade, então, não está fora do sistema, está na nossa posição dentro dele. Você não sai do jogo mudando o cenário, sai quando muda o ponto de onde você observa. E isso muda tudo. A mente teme esse estado porque ela sobrevive do controle. A mente quer entender, nomear, prever, calcular, mas o observador, ele não precisa controlar, ele apenas percebe. E essa percepção pura é o ponto mais alto que nós podemos chamar de inteligência. É o lugar aonde a consciência como causa e não mais como efeito. É nesse ponto que o sistema perde poder. Não porque a gente o destruiu, mas porque nós compreendemos. A programação só te prende enquanto você acredita que precisa vencê-la. O momento em que você percebe que não há o que vencer, que tudo é expressão da própria consciência, o sistema se dobra. Ele não continua agindo mais. Ele reconhece que você se tornou um mestre. O ponto de saída não é então o fim do jogo, é o início da nossa coautoria. Você começa então a operar o código de dentro. Você é o que muitos chamam de hackear o sistema, né? E não mais de fora. A gente não precisa mais lutar contra nada e nem corrigir ninguém. Você entende que cada peça cumpre sua função na totalidade do aprendizado coletivo. A consciência que está desperta, ela não elimina o sistema, ela o reprograma. E como isso acontece na prática, pessoal? Através da neutralidade. A neutralidade é o estado em que você observa tudo sem se contrair e nem se expandir. Não é indiferença, é lucidez. Você sente, mas não se funde com o sentimento. Você pensa, mas não se torna o pensamento. Você até age, mas não se identifica com o resultado. Esse último aqui é o que mais traduz, né, a nossa inconsciência, né? Porque tudo que se resume a resultado, a gente reage, né? Uma das frases que eu passei a observar e que a gente, quando era mais novo, né, a gente tinha isso até como uma espécie de mantra, né? Viva a vida intensamente. Meu Deus, né? O Javé, seja lá, né? Quem fala, né? Como estava equivocado em pensar e agir dessa forma, né?
quantas coisas poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse um pouquinho mais de freio, né, nessa situação. Então, quando essa neutralidade se instala, a vibração ela se eleva naturalmente. E quando a vibração se eleva, o campo muda completamente de densidade. Os mesmos eventos continuam até acontecendo, mas a forma como você os percebe é completamente diferente. O que antes podia ser um obstáculo se torna simplesmente um dado a ser observado. O que antes podia ser uma certa dor se torna informação. E o que antes era ameaça se transforma numa oportunidade de expansão. Depende da forma que nós enxergamos tudo isso. O observador desperto, gente, ele não é frio, ele é livre. Ele pode sentir tudo, mas não se aprisiona a nada. Ele pode até amar profundamente, sem depender do sentimento. Ele pode lutar quando necessário, sem precisar odiar o seu oponente. Pode falar com firmeza, porém sem ferir. Ele passa a ser o equilíbrio no movimento. Do ponto de vista energético, esse estado ele é o início da unificação do campo que a gente vem falando, tá? A dualidade que a gente entende como certo e errado, luz e sombra, vitória e derrota, ela começa até a perder o sentido. A consciência percebe que tudo é uma única energia se manifestando em diferentes frequências. E quando você compreende isso, o sistema deixa de ter opositores, porque o que antes parecia oposição, agora virou complementariedade. Nesse nível, não há mais o que resistir. A resistência se transforma em fluidez. Você age por inspiração e não mais por reação. A vida se move através da gente com a mesma naturalidade com que, por exemplo, um rio corre entre pedras. E o sistema? Esse espelho que antes parecia te testar, ele começa a se alinhar conosco, colaborando com o nosso próprio fluxo. Essa é a verdadeira sabedoria que nunca nos foi ensinado. Não é mandar no mundo, é não ser mais dominado por ele. Nós, continuamos no mesmo corpo, na mesma cidade, entre as mesmas pessoas, mas o campo agora responde diferente. As situações que antes te tiravam do centro, agora servem como sinais de ajuste. O jogo ele acaba se transformando numa ferramenta de refinamento da nossa consciência. Então, o ponto de saída, portanto, não é uma fuga do humano, mas a redenção do próprio humano. É o momento em que o espírito desce de vez ao que nós chamamos de matéria, mas não mais como prisioneiro, mas como criador consciente. É a fusão entre a presença e a forma. É quando o eu, como a gente costuma chamar, deixa de ser um nome, o passado, o futuro, e passa a ser pura percepção do aqui e do agora. Nada externo muda de imediato, mas tudo interno, quando muda, muda para sempre. E quando o interno muda, gente, o externo começa a se reorganizar por ressonância. O sistema ele começa a reconhecer, ou ele reconhecendo a nossa estabilidade, ele passa a nos oferecer experiências compatíveis com o novo estado de consciência que a gente manifesta. Você começa meio que a operar em outro nível de jogo, você muda de fase, o nível do criador desperto, podemos chamar assim, né? Então, essa saída não é um ato único, é um estado que se mantém perpetuamente. A cada momento, você é convidado a lembrar de quem observa. Toda vez que lembrar, estará fora.
Toda vez que você esquecer disso, você está dentro da matriz novamente. Mas mesmo quando esquece, o próprio esquecimento faz parte do aprendizado, porque o sistema ele vai sempre te conduzir de volta à lembrança que você tem que ter, ou seja, de volta à neutralidade, de volta à consciência. O ponto de saída, ele é o ponto da lembrança contínua. Lembrar-se de que o observador é o verdadeiro centro de comando da realidade. Lembrar-se de que nada pode te ferir, porque tudo é reflexo da nossa própria luz. Lembrar-se de que o jogo existe apenas para que o observador se descubra jogando. E quando essa lembrança se estabiliza, o sistema já não consegue nos hackear. Ele te serve. O espelho já não te confunde, ele acaba te orientando. A vida, ela deixa de te testar, ela simplesmente te acompanha. Esse é o verdadeiro ponto de saída, o instante em que você compreende de forma irrevogável que a realidade nunca foi contra você, ela sempre foi você. Chegamos aqui ao ponto em que tudo se encaixa, né? O cenário global, que parecia caótico, as repetições da nossa vida pessoal, os gatilhos, as emoções, o ambiente, o espelho, o retorno imediato, tudo isso faz parte de uma mesma arquitetura de consciência. Nada estava contra nós, nada nunca foi aleatório, nada nunca foi erro. O que chamamos de crise da humanidade é, na verdade, o despertar coletivo do próprio observador. Estamos vivendo um momento em que o próprio jogo começa a reconhecer quem joga. E isso muda absolutamente tudo. O colapso, que antes parecia destruição, ele acaba se revelando como uma espécie de nascimento. O velho mundo, baseado em controle, medo e competição como nós conhecemos, está apenas cedendo espaço para uma nova forma de existir. Essa nova forma de existir, gente, pode até não ser no mesmo planeta. Tá? E essa transição, na maioria das vezes, dói, porque toda luz, quando acesa, primeiro revela a poeira, né? Mas a poeira, ela não é bem o problema, ela é o que estava escondido. E o propósito dessa luz acesa é mostrar o que precisa ser limpo. O sistema está fazendo exatamente isso, mostrando o que precisa ser integrado, mostrando em escala planetária as distorções da própria mente humana. A violência, a manipulação, a mentira, a dor, tudo vem à tona porque a frequência coletiva já não suporta esconder mais nada. A vibração da Terra está pedindo transparência, e transparência é o oposto de ilusão. O jogo, ele está se revelando, e com ele, a verdade mais simples e mais poderosa de todas é a realidade, é a consciência em ação. Tudo o que existe é a consciência se observando, se testando, se recriando infinitamente através de infinitas formas. E cada ser humano é uma dessas formas. É um fragmento do infinito que se esqueceu por um tempo para poder lembrar de novo com profundidade. Isso é o que define o nosso papel aqui. Você que ouve, né, essas palavras não está preso em um sistema hostil. Você está dentro de uma simulação pedagógica, podemos chamar assim, projetada lá em cima, né, nas faixas dimensionais que nós atribuímos aos criadores, para nos mostrar a nós mesmos em todas as escalas. E agora que começou a lembrar, o jogo muda, porque um jogador consciente,
ele deixa de ser controlado. Ele observa, entende, meio que agradece e cria. O sistema, ele não se dissolve por destruição, mas por compreensão. O momento em que você entende o código é o momento em que o código se dobra diante de ti. E o que resta, depois dessa compreensão, é apenas liberdade. Liberdade não como ausência de regras, mas como domínio sobre elas. Você ainda joga, mas sabe que é jogo agora. Você ainda sente, mas não sofre por sentir. Você ainda continua aprendendo, mas agora aprende com leveza e não mais com dor. A dor foi necessária enquanto havia resistência. Agora, o aprendizado passa a se fazer pelo discernimento. O sofrimento, ele era o professor, né, da própria inconsciência nossa. E a presença agora é o professor da consciência. E o que é a presença, senão a lembrança constante de que nós somos o próprio observador? A presença é o eixo invisível que sustenta todos os mundos. É o ponto em que a realidade se curva diante da lucidez. O ser que vive em presença é o mesmo que já venceu o jogo. Não porque fugiu dele, gente, mas porque entendeu como jogá-lo. E ao entender, ele transforma cada experiência em oportunidade de expansão. Nada é desperdiçado. Nem a queda, nem o erro, nem o silêncio. Tudo é usado como material de construção para essa consciência. A partir desse estado, o que antes chamávamos de simulador de mundo ou realidade se torna um campo de coautoria. Bem, gente, estou apresentando, ou apresentei para vocês o que nós podemos chamar de simulador cósmico da criação. Tá? Tudo que existe na matéria, e a matéria não é somente o que nós chamamos de 3, 4D, está dentro dessa simulação. Inclusive, o que nós já comentamos e que muitos aqui no canal do Flávio já vieram também falar a respeito, que é do simulador planetário, está contido dentro desse simulador cósmico. Tá? Então, o que eu queria apresentar para vocês hoje era simplesmente isso, tá? De como nós estamos inseridos dentro de um simulador muito maior do que o planetário e dá para vocês um pouco de informação de como sair disso. E aqui termina, né, a minha narrativa de hoje dessa live. Ana Cláudia, né? Os bots conseguem cocriar a realidade ou só as almas conseguem cocriar? Olha, os bots, eles não cocriam realidade. Eles simplesmente são programados para executar narrativas da própria matriz de controle. Tá? A questão de cocriação é algo inerente a fractais de almas, ou a almas, tá? Que possuem uma energia muito diferenciada dos bots. Então, os bots são espécies, vamos chamar assim, de inteligência artificial, que, através de tecnologias, são embutidas, ou inseridas, melhor dizendo, dentro de uma estrutura biológica e se parecem exatamente conosco, ao ponto de acordo com notícias, 7 bots para cada 10 pessoas. Então, vocês percebam como isso realmente passa desapercebido, né? E são eles que sustentam todo o sistema de simulação planetária, digamos assim.
O nome da pessoa eu não estou conseguindo ler. Bom, É Citra. Citra, né? Dentro da visão oriental, somos almas condicionadas. Por quê? Porque justamente temos essas emoções repetidas infinitamente, como medo, raiva, angústia, etc. Ela tá só confirmando, Flávio, o que a gente comentou aqui. Tá? Não foi nenhuma pergunta, pelo que eu percebi aqui. Desgarrado. Se fosse assim, por que todos os códigos não mudaram? Não cocriaram o suficiente? Os códigos não mudam porque depende de nós, né? Na verdade, é porque nós temos uma percepção muito pontual. Se nós lembrássemos de eventuais reencarnações passadas, a gente ia perceber que alguns eles só se sofisticaram, né? Eles não mudaram porque o nosso comportamento não mudou. Os que mudaram de comportamento, por exemplo, eles mudaram foi de planeta ou de faixa dimensional. Os que ficam aqui dentro nessa, vamos chamar dessa nossa realidade como referência, só estão aqui porque todos vibram ainda no mesmo tipo de frequência, tá? Por isso que nós não notamos isso, tá? Quantos seres, quantas almas de, por exemplo, de 50, 70 mil anos para cá, né, já não saíram aqui do contexto por ter alcançado um certo grau frequencial e, lógico, nós não notamos, nem iríamos notar, porque nós, de encarnação em encarnação, nós sofremos um reset e acreditamos em todas as besteiras que as religiões e os sistemas aí de política e de governo nos ditam por conta disso. A Rosa, como podemos forçar um sentir que não estamos conseguindo naturalmente? Como podemos forçar um sentir que não estamos conseguindo naturalmente? É uma boa pergunta, tá? Porque essas coisas não são fáceis. Às vezes a gente precisa até de uma certa ajuda externa, como um terapeuta, um psicólogo, né? Porque eu já comentei isso em lives anteriores, em que quando a gente vive muito intensamente determinados sentimentos, determinadas emoções, o nosso cérebro ele fica viciado nisso, que na produção de certos hormônios que nós na ciência, né, no caso, né, já deu até nome, que são a citosina e adrenalina e todas essas inas, né, que dentro de certas combinações a nível de formulação, digamos assim, que são formulações essas relativas a cada tipo de emoção, ou seja, cada emoção produz uma formulação específica desses hormônios. Esses hormônios, na nossa corrente sanguínea, é o que a gente traduz como emoção. É algo puramente químico, sendo que a gente não entende dessa forma. Então, a gente reage emocionalmente à química. As mulheres sabem bem disso, né? Nas suas questões menstrual e na questão até de quando atinge, né, uma certa idade e começa a ter reações hormonais e o seu estado de humor muda, né? Então aí está uma prova disso. O que acontece é que se você vive algo ou algum trauma, tá? Que foi vivido de forma intensa ou por um período muito prolongado, o teu cérebro ficou viciado naquilo. Então, às vezes, se procura de duas formas, que eu entendo, tá? Ou através de uma ajuda externa, a pessoa vai mudando
paulatinamente o estado, né, o link que desencadeou todo aquele evento, ela vai mudando e essa formulação, ela vai perdendo o poder e vai sendo modificada, e com o tempo aquilo se extingue, né? Ou a pessoa cai, muitas das vezes, até por necessidade, no uso, né, ou na administração de medicamentos durante um período de tempo, lógico, isso receitado, né, por profissionais, que fazem com que aquele tipo de reação não seja mais produzida, né, são os antidepressivos e tudo mais, que a gente entende, que aquela situação não seja mais produzida durante um determinado espaço de tempo, dando para a pessoa uma certa autonomia para poder rever toda essa situação. É lógico, né, que isso não é fácil, tá? Nós estamos aqui, inclusive, testando as próprias unidades biológicas por conta disso. Existem muitos observadores externos fazendo anotações, né, por conta disso, e a gente não tem muito, né, o que fazer nessa situação, a não ser correr atrás do prejuízo, né? Energia crística. Que campo é esse? Quem o criou? Quem o administra ou o manipula? O campo, gente, é o que nós podemos chamar de egrégora, tá? Isso faz parte da própria criação em si, né? Que muitos podem dizer que faz parte da criação de Deus, tá? Para facilitar o entendimento. Então, o campo é basicamente a egrégora coletiva, né? A egrégora, o nome já diz, né? É o campo coletivo. Tá? O campo coletivo é formado, né, por campos individuais. Tá? Então, quem criou foi o que nós entendemos como Deus, a criação. Tá? E quem administra ou manipula tudo isso são os próprios, digamos assim, arquitetos do universo, né? Não é Deus, né? Mas são espécies de consciências responsáveis, consciências essas que são energéticas, que são responsáveis pela administração, criação e tudo que você possa imaginar dentro do contexto terrestre, necessário para levar a bom cabo, né, determinados projetos. Ayla, como bloquear quando é família, exemplo, mãe, irmã? Olha, como disse, né, assim, é muito complicado dar opinião, né, em situações assim tão particulares. Mas quando você começa a ressignificar essas coisas, olha, ressignificar, muitas das vezes, não é se tornar submisso à situação, é simplesmente agir com inteligência de forma a anular determinado tipo de comportamento de terceiros, que muitas das vezes são espelhos do nosso próprio comportamento, às vezes até de vidas passadas, tá? De qualquer forma, eu não sou profissional disso, tá? Às vezes, o correto é você procurar um bom profissional, um bom terapeuta, conversar, abrir, né, a sua mente, seu coração e tentar ver, né? E agora, lógico, isso depende muito do profissional, tá? E tentar ver a melhor forma de você, às vezes, lidar com isso. Aí, o lidar com isso passa a ser uma questão pessoal, tá? Eu não posso exatamente colocar isso aqui em evidência, porque aquilo que para mim seria fácil de fazer, de repente para uma outra pessoa é algo inconcebível, né? Então, a única, assim, a única sugestão que eu posso te passar é justamente você conversar isso com uma pessoa de fora, uma pessoa que não tem envolvimento nessa situação a respeito, para que
ambos, né, no caso até mais você, acabe buscando a melhor solução para lidar com isso. Vera, André, você acredita que sozinhos podemos fazer uma varredura no campo, extraindo implantes e travas? Não sei se expliquei. Não, explicou sim, explicou bem sim. Olha só, né? O que nós podemos fazer sozinhos é dar abertura até para que determinadas consciências ou seres que nos acompanham nessa experiência possam intervir quando necessário, por conta da própria abertura que nós passamos a dar com relação a isso. Existem implantes, tá? Existem chips e implantes que eles só estão presentes na pessoa porque a pessoa ressoa com eles, tá? Você só escuta uma rádio, né, um canal de rádio, uma emissora, né, no rádio, porque você está sintonizada nela. Ela não toca se você colocar o rádio em outro canal, tá? Então, muito desses implantes, eles estão ali, muitas das vezes, para reforçar o teu padrão, mas desde o momento que você entende e você começa a estabelecer protocolos para harmonizar determinadas situações, aquele implante ele deixa de atuar em você, tá? Mas nada impede que determinados auxiliares, que a gente pode chamar de guias, ou seja lá o que for, do outro lado, né, eles possam auxiliar nesse processo dando uma mãozinha, tá? Então, eu acho que o que é bom é nós começarmos por nós mesmos, sem depender de terceiros. E se nós tivermos alcance energético ou vibracional suficiente, a gente acaba, quando não conseguindo eliminar por si só, por diversos fatores, outros seres nos ajudarem nesse processo. Tá ok, Vera? Bruno, como fazemos para sair desta simulação e por que estamos nesse jogo? Será que estamos dormindo do outro lado? Gente, assim, eu acho até que você falou isso brincando, né, de dormindo do outro lado, mas é exatamente isso, tá? Olha, explicar o porquê estamos dentro dessa simulação, o que fazemos para sair dessa simulação e por que estamos aqui nesse jogo, daria uma outra live, tá? No próprio canal do Flávio, que tem uma playlist minha aqui que ele criou, existe várias lives lá que tratam exatamente desse tema, tá? Sair da simulação, basicamente, é tentar entender até tudo isso que foi colocado aqui na live de hoje. Agora, o porquê estamos aqui nesse jogo, aí depende do ponto de referência, tá? Se você está ali se referindo à sua consciência maior, digamos, ao seu eu sou, ele vai ter uma interpretação. Se você se referir a você aqui como matéria, você vai ter uma outra percepção disso, tá? Então, é algo que eu gostaria até de te responder de uma forma mais, mas vai ficar sempre incompleto, tá? Porque a sua pergunta, ela precisa de pré-requisitos para isso, tá? Assista às outras lives, por favor, né? Que o Flávio tem disponível na playlist que a gente tem aí, ou então você pode ir lá no meu canal no YouTube, e lá também tem muito vídeo informativo, e isso vai abrir bastante o teu campo de percepção. O desgarrado, né? De novo. Mas o sistema não é neutro porque ele precisa se alimentar. Porque nada funciona sem energia. Nada funciona sem energia. Mesmo o neutro, ele precisa de uma energia para poder funcionar e estar no estado neutro.
Na verdade, o neutro, você está confundindo com o retorno de resultado. O neutro, nesse caso, é que ele não julga se nós estamos certo ou errado. Ele simplesmente devolve aquilo que nós estamos transmitindo. Tá? Então, aí não é uma questão de se alimentar, tá? É uma questão do neutro dele não julgar. Tá? Agora, todo sistema, tudo precisa de uma energia para funcionar. Soraya, oi Soraya. André, vendo a configuração atual, com todas as codificações em jogo, você acha que o colapso desse nível do jogo está próximo? Olha, o que acontece, né? Existe muita gente aí querendo colocar data. Essa coisa já ficou tão chata que agora as pessoas estão fazendo o seguinte, né? Elas estão aumentando. Antes era no mês que vem, no final do ano. Agora elas estão jogando já para 2027. Porque o que acontece, gente? Na verdade, ninguém tem ideia disso. Ninguém tem ideia. Você vê certas situações que colocaram como prenúncio de um determinado desfecho. E até ele pode acontecer, mas não da forma que as pessoas ou a gente entende, tá? Como destruição, como isso, que aquilo. Isso pode ocorrer até no nível físico visível, mas a gente não sabe exatamente quando pode ser isso. Você mesmo, por exemplo, por questão de informação e de conduta, você pode mudar de faixa vibracional, de faixa dimensional, antes disso tudo acontecer e você nem vai perceber. A vida vai continuar, de repente você vai entrar num contexto em que tudo vai se normalizar, você vai dizer, nossa, o mundo ficou diferente, e eu nem achava que isso poderia acontecer. Tá? Então, muitos canais, eles estão colocando determinadas situações lá para frente para eles poderem continuar manipulando o maior número de gente por um espaço de tempo maior. Tá? Porque desde antes da pandemia, a gente já, desde antes da pandemia, muito antes de 2000, né, já se escutava esse negócio e nós estamos em 2025. Aí uns dizem, foi prorrogado. Lógico, foi prorrogado e tem muita gente se dando bem com isso, né, com essas prorrogações. E agora coisas que na pandemia iam acontecer em 2023, passou para 2024, que passou para 2025, e agora já tem gente colocando 2027. Na verdade, ninguém sabe. Ninguém sabe. Até porque o fator temporal entre nós e quem controla tudo isso é completamente diferente. Para vocês terem uma ideia, muitos de nós aqui possuímos corpo criogênico, você sabe disso, né? Porque você já assiste lá no canal. Para você ter uma ideia, a dimensão do corpo criogênico que nós temos, que não é essa mesma nossa, tá? 1h30, 2 horas lá, corresponde a uma existência inteira nossa aqui de 80 anos. Então, você percebe que você viver aqui 4 encarnações, para eles lá, é o quê? 6 horas no tempo deles. Por isso é que é fácil deles manipularem tudo isso. Porque o tempo para a gente aqui é incomensuravelmente maior. Então, essa questão é meio complicada para quem não está habituado com esse tipo de informação. Mas vamos partir para a próxima. Adriana, hoje vi que a alma e o como é que é? E o posto do espírito, a alma está identificada com a personalidade e o espírito com a leveza, o eterno a neutralidade. Você acredita nisso? A alma seria nossa personalidade? Não. Veja bem, a personalidade, pelo que eu obtive de informação, tá? E isso não foi coisa da minha cabeça, isso foi coisa de pesquisa, tá? A personalidade, tá? Ela, ou o ego se tornando, ela é
o somatório, tá, de uma alma dentro de uma estrutura biológica. Tá? Entenda, né? Quando a gente fala em estrutura biológica, a gente não está falando somente da estrutura biológica humana. A humana reage de uma forma quando uma alma se insere dentro dela. Uma outra forma de vida de um outro planeta, tá? Se essa alma que se inseriu aqui se inserisse lá, ela teria uma outra percepção da vida, do entorno, do que ela está fazendo. Tá? Isso que eu estou dizendo aqui, digamos assim, foi a grande aventura que as consciências vindo de estruturas tipo eu sou tiveram aqui no universo material como uma espécie de parque de diversões. Era justamente tentar entender que tipo de percepções eram essas que passavam, em alguns casos, a desenvolver emoções que eles, ou que nós mesmos, né, no nosso universo de origem, nós não tínhamos ideia, porque isso lá não existia. Entendeu? Então, a alma, ela não é a personalidade. A alma, ela não tem sentimentos como a gente categoriza aqui. Ela não tem muitas das situações que nós temos aqui. Porque o que nós temos aqui é a conjunção, um fractal de alma dentro de uma unidade biológica, que a gente chama de ego. Tá? Aí sim, mas a alma, ela não se confunde com a personalidade. Ok, Adriana? Eliana, onde fica Deus ou Jesus em todo esse contexto? O homem se tornou autossuficiente? Olha, o Deus, tá? Ele não que ele não exista, tá? Ele não é da forma que as religiões nos colocaram. Isso, tá? Para quem é muito religioso, para quem acredita nas religiões, é um verdadeiro choque de realidade, tá? Em que eu não tenho como explicar isso para você em 5, 10 minutos aqui conversando, porque eu teria que entrar em outros contextos que demandariam, como já aconteceu aqui com outras perguntas, em outra live. Tá? Mas, no questão de Jesus, por exemplo, o que ele veio fazer aqui não tem nada a ver com o que as religiões contam. Né? Algumas pessoas, através de pesquisa, já começam a dizer que nem existiu, mas eu não vou nem entrar nesse mérito da questão, porque eu nunca procurei saber desse tipo de informação. Tá? Mas o que me chega a respeito, o que me chegou a respeito de Jesus, tá? É que me parece que ele veio aqui justamente testar o que estava acontecendo com essa experiência aqui no planeta, tá? Não só aqui no planeta, tá? Porque Jesus não veio só aqui para a Terra. Ele se apresentou de outras formas em outros orbes, né? Mas aí já é uma história demais, né? Mas então é isso, tá? O homem ele não se tornou autossuficiente ainda, tá? Mas o que o Cristo veio aqui nos ensinar foi justamente que nós podemos ser autossuficientes assim como ele, tá? Nós todos fazemos parte, nós todos viemos lá de cima, assim como todos eles, tá? Alguns, logicamente, por estarem há mais tempo nessa brincadeira, têm mais experiência, têm mais vivência do que nós, tá? Mas o desenrolar dessa história, tá? É nós voltarmos para lá da mesma forma que chegamos aqui. Maria, André, o que você acha que há por trás da barreira de gelo da Antártida? E por que não podemos viajar para além da barreira? Olha, eu já tive uma live aqui
como o Flávio também, falando a respeito do programa espacial secreto. O que existe na Antártida, pelo que eu tenho de conhecimento, é a revelação, tá, que nós já fomos uma sociedade muito mais avançada, principalmente antes do que nós entendemos como dilúvio, tá? E que nós convivíamos, tá, de forma natural com seres de outros orbes, tá, que tinham a Terra aqui com livre acesso. Eles ainda existem, mas nós estamos numa espécie de quarentena, tá, por enquanto. Então, lá na Antártida, e não só na Antártida, né, lá, a Antártida, na verdade, era a Atlântida, tá, de outrora. Só que a Terra mudou de eixo e ficou uma confusão tal que os pesquisadores hoje, eles não sabem exatamente aonde procurar, porque eles acham que a Terra sempre esteve nessa verticalização que se encontra hoje, tá? Mas no passado, antes do dilúvio, não era assim. Então, quando a Atlântida passou, né, a ocupar aquela parte que hoje é o Polo Sul, ela se congelou, sendo que na nossa geografia deu-se o nome de Antártida. Então, ali existem tecnologias, existem vestígios e também povos, tá, que sobreviveram àquela catástrofe, mas resolveram ficar anônimos, tá, à nossa civilização atual. Tá? Então, o que acontece? Né? Existe um acordo ali que foi feito na época da Alemanha, da Segunda Guerra Mundial, que hoje tem ali Estados Unidos, Canadá, Austrália, França, Inglaterra, né, Rússia, ou atualmente a China, fazendo parte desse tipo de organismo, tá? Em que, por hora, existe a necessidade de se manter aquele segredo, por vários motivos. Por isso, essa proibição. Entendeu? Mas isso está para acabar, pelo que a gente anda percebendo aí. Conversamos com André Costa. Considerações finais e se despeça da nossa audiência. Bom, pessoal, de agora em diante, né, tudo o que nós fizermos, tudo o que nós pensarmos, tudo o que nós sentirmos, né, tem que lembrar, está programado ou está programando o próprio campo, a própria egrégora, né, como a outra pessoa aqui me fez lembrar, e cada gesto que nós exprimirmos, né, reverbera nisso tudo, tá? Cada escolha que nós fazemos muda a geometria de toda essa realidade. Então, nós não podemos mais nos considerar como peças depois de saber disso, e sim como programador. Nós não podemos mais ser vítimas, e sim criadores a partir de agora. Nós não somos mais espécie de buscadores, e sim presença. Tá? Bom, quando esses pilares se alinham, o campo ele acaba se curvando em harmonia e o universo inteiro acaba respondendo com esse mesmo som que vibra dentro de cada um de nós, que é o silêncio, a plenitude e a presença. Tenham em mente, tá? O jogo ele não termina, ele simplesmente se revela. Então, obrigado aí a todos vocês, tá? Que me aturaram aqui por quase 3 horas falando, tá bom? E agradeço também o Flavinho aí pelo convite mais uma vez. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Nos encontraremos novamente amanhã às 20 horas. Um abraço de alma. Namastê. Um abraço, gente.